Sejam bem-vindos a mais uma ATPC de Ciências da Natureza e de Matemática. Em nome da equipe do Núcleo, eu quero agradecer o apoio e incentivo da nossa dirigente, doutora Ana Luísa Bernardo Guimarães, da equipe de supervisão, da nossa diretora Luciana Sanches e de todos os servidores da DE. Dando sequência a a nossa série de ATPC, Desafios Atuais do Trabalho Coletivo, agora na fase 3, começaremos com as atividades práticas, segundo as diretrizes do CMSP. Vamos começar primeiro com o PCNP Daniela e Maciel, em dupla, em seguida com o PCNP Marcelo, depois comigo e finalizando com a PCNP Ana Paula. Hoje, colocaremos mais um pouco de água e de nutriente na nossa sementinha, para que ela cresça linda e forte. Nossa tela de abertura, nenhuma semente acorda árvore no dia seguinte. E os objetivos da nossa live. Promover por meio de trabalho coletivo o aprimoramento das repercussões dos estudos sobre o ensino híbrido na organização do plano de aula, em consonância com o Centro de Mídias, de modo integrado. Desenvolver coletivamente a formação pedagógica contínua dos professores de ciência da natureza e matemática sobre os materiais e metodologias disponíveis para o subsídio do planejamento das aulas. Promover de modo amplo a mobilização coletiva no fortalecimento das práticas docentes que valorizam o caráter processual da avaliação na implementação do currículo e o trabalho com as habilidades essenciais. Favorecer a análise das relações entre o estudo do que a teoria histórico-cultural nos fornece de modo contínuo e a prática docente, aproximando do currículo com o cotidiano. Nossa pauta para a nossa TPC de hoje. Acolhimento, apresentação dos objetivos e da pauta, plano integrado, uma possibilidade, construção do plano integrado, a mobilização, construção do plano integrado, materiais e propostas, construção do plano integrado, processo avaliativo, trabalho coletivo via Padlet. Agora passo para o PCNP Maciel, para que ele continue a partir daqui. Está no mudo, Maciel. Obrigado. Bom dia novamente, pessoal. Hoje deu um pequeno imprevisto aí com o Centro de Mídia, a gente não sabe o que aconteceu, porque na terça e na quarta não teve esse percalço, né? Mas estamos aí, vamos trabalhar um pouquinho com vocês, como o Claudemir já adiantou, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse plano de aula integrado. O que vem a ser esse plano de aula integrado, né? O ensino médio, com essas mudanças que estão ocorrendo, que é um processo irreversível, né? São mudanças que vêm para se consolidarem, né? Esse plano de aula integrado é aquele plano de aula que se passa por todas as disciplinas. Antigamente, eu já trabalhei nessas propostas, que a gente falava que era um plano gerador, né? Um tema gerador em si, onde todas as disciplinas trabalhavam com um tema comum e cada um explorava aquilo que era mais pertinente à sua disciplina, né? Talvez o tema gerador era um tema central que expandia para as disciplinas, e esse tema integrador talvez seja um processo inverso, onde as disciplinas se convergem num ponto comum
E para que isso, né? Para isso que seja significativo para o aluno, que tenha sentido para ele, né? Nós sabemos que o aluno mudou, né? O aluno hoje tem uma exigência diferente do aluno que nós tínhamos no passado. O mundo mudou, as formas de relação com as pessoas, com o advento da tecnologia, hoje todo mundo tem acesso à informação rápida, né? E a cada dia que passa, novas coisas surgem, e essa garotada, eles têm uma facilidade de apreensão do novo, né? E nós temos, às vezes, um pouquinho de receio, de resistência para as mudanças, para as coisas novas, coisas que os nossos estudantes não têm. Eles estão sempre abertos ao novo, e isso também é um ponto positivo, mas também traz uma questão aí que a perda de foco, né? Quando se atira para todo lado, você não tem uma diretriz, um foco bem definido. E aí que entra o papel nosso, quanto educador, quanto professor, né? De auxiliar esse adolescente que não tem a mesma vivência, a mesma experiência que a gente, e a gente direcionar esse olhar com base na experiência daquilo que a gente tem, com o nosso repertório que a gente adquiriu, com a nossa vivência profissional e mesmo pessoal, né? Que isso tudo a gente leva para a nossa prática, né? Da gente auxiliar, uma vez que a gente está falando sempre do aluno protagonista, essa questão do aluno protagonista que veio lá na LDB, nos parâmetros curriculares nacionais, e a gente dificilmente via isso daí se consolidar na escola, e hoje é uma necessidade diante desse panorama que a gente tem da educação como um todo, né? Então, na elaboração de um plano de aula, existem alguns passos a serem observados. Lógico que nós não estamos falando de um passo a passo obrigatório, modelo. Modelos não existem, né? Porque cada um cria da sua forma. Lógico que a gente tem algumas diretrizes, algumas coisas que a gente precisa observar, né? No caso, a identificação. O que poderia ser essa identificação? A identificação, o professor buscar junto com o seu grupo, uma vez que nós estamos falando de plano de aula integrado, né? O que poderia ser trabalhado de forma que todos poderiam contribuir e que aquilo fosse realmente significativo para a comunidade escolar, para os alunos em termos de aprendizado, de envolvimento e de crescimento, e de forma que eles pudessem participar ativamente, né? E desenvolver o seu protagonismo e alguma coisa que fosse ligado aí com o seu projeto de vida, né? Porque a escola, ela não se encerra em si só, né? A escola, ela abre parâmetros para o mundo, né? O aluno, quando sai da escola, ele vai se deparar com o mundo, mercado de trabalho, muitas vezes as competências socioemocionais, a capacidade de inter-relação, de bom relacionamento, vai ter muito mais peso na vida dele do que as habilidades e o conteúdo propriamente dito da qual ele tem apreendido na escola, né? Então, essa identificação é uma questão de observar mesmo, de sentir, né? Quem está na sala de aula, quem está na escola, é uma questão de pele, né? Ele sente aquilo que está ocorrendo no seu redor, né? Uma pessoa que vem de fora, ele vem com um olhar diferente, ele não está vivenciando aquilo que o professor lá na escola está vivenciando. Por isso que fala que cada unidade, cada escola tem a sua realidade específica, né? Aí, uma vez a gente identificado, traçado o que se vai desenvolver, um período, né? A gente tem que ter um período, um plano de um começo, um meio e um fim. A gente tem que estabelecer esse cronograma, né? Feito isso, quais são os conteúdos que vão traçar, que nós vamos chegar às habilidades, né, que nós identificamos que são necessárias para ser desenvolvidas, né? Cada um
buscando dentro daquilo da sua disciplina, mas de uma forma que se integre, né? Tem muitos exemplos aí, depois em outros momentos, a gente pode até citar vários outros, hoje a gente tem um específico, né? Mas esse conteúdo, ele é variável, né? Não tem esse, você vai trabalhar esse conteúdo desse jeito para atingir essa habilidade. Isso é uma coisa única, né? De cada realidade escolar, né? A questão dos recursos. Com o quê? O que eu vou trabalhar? Com o quê? O que eu uso? Né? Se nós tivéssemos numa realidade diferente que nós estamos agora, todo mundo presencial, a gente poderia utilizar recursos para manuseio, né? Que é importante, recursos para manuseio. Mas na realidade que nós estamos inseridos, diante da gama de opções que nós temos, né? Os recursos digitais, eles não, são imprescindíveis hoje, né? São imprescindíveis, uma vez que nós temos um leque extenso desses recursos, nós temos aí professores que já se apropriaram de vários deles e estão buscando outros, mudando, mas tem recursos maravilhosos que dá para fazer coisas aí que há 2, 3 anos a gente não poderia nem imaginar que nós seríamos capazes de fazer, né? Com essa pandemia, o que nós podemos perceber é que teve um aceleramento da apropriação dos recursos tecnológicos, né? Então, esses daí estão sempre à disposição, cada vez mais, e a gente fala, nossa, eu preciso de uma formação disso, uma formação daquilo. A gente tem que pensar um pouco em autoformação, e é o que o aluno vai precisar também, né? Ele se deparar com uma situação que nunca antes ele vivenciou, que nunca antes ninguém propôs para ele, e ele conseguir, por si só, achar os caminhos, achar os meandros ali para conseguir o que ele quer. Isso é uma habilidade, talvez uma das mais imprescindíveis de todas, né? Da pessoa por si só conseguir buscar aquilo que se almeja, né? Mas e se a pessoa não conseguir sozinha? Ele tem recursos para buscar onde aquilo pode lhe ser favorável, onde que ele possa buscar informações com pessoas, com tutoriais no YouTube. Falando em YouTube, tudo que a gente procura tem lá. Mas por que tem lá? Porque pessoas como nós produzem conteúdo e disponibilizam esse conteúdo para a rede toda, né? E nós somos produtores de conteúdo. E um conteúdo único. Quando a gente vê os digital influencers, os youtubers, né? Eles produzem conteúdos únicos. E muitos deles, o canal prospera porque cai nas graças do público, né? Do público em si. Aquilo que ele produz é uma coisa que talvez seja relevante para uma grande parcela das pessoas, por isso que o canal prospera, né? O meu canal não prospera, talvez porque eu não tenha atingido esse público e talvez porque eu não tenha me empenhado o suficiente, né? De repente, se eu me empenhar, buscar um público-alvo que tenha interesse por tal e eu começar a produzir conteúdos naquele sentido, talvez tenha mais sucesso nos compartilhamentos, nos inscritos, né? E os nossos alunos, eles almejam isso, eles se deixam se influenciar por esses youtubers, né? Se deixam. E, às vezes, eles querem ser igual. E o professor? Né? E o professor? O professor está competindo com esse povo todo aí. Então, não é fácil, né? Então, é um desafio para nós também estarmos buscando esses caminhos, né? Porque o caminho é esse. É um caminho sem volta. Todas essas mudanças que estão ocorrendo, mesmo que voltemos todos ao presencial amanhã, não será mais como era antes. E nem pode ser, né? Porque os ganhos que nós tivemos aí tem que
foram incorporados, foram introjetados na nossa prática, né? E isso é importante. Quando a gente fala aqui das questões das metodologias, talvez a metodologia seja a alma do nosso plano de aula e do nosso plano integrado, né? A metodologia. Como que nós vamos executar isso? De que forma? E sempre pensando, gente, nós estamos falando já há um tempo de metodologias ativas, tem N trabalhos sobre metodologias ativas, né? Que aí é uma parte do ensino híbrido, né? Eu sei que tem muitos professores aí que já estão trabalhando algumas coisas, né? Da sala de aula invertida, da rotação, por estações, já está produzindo alguma coisa nesse sentido e já está conseguindo resultados. Lembrando que toda mudança é complexa, porque ela envolve um monte de coisa, né? Ela envolve nossas convicções precisam ser revistas, né? E convicção é uma coisa muito forte, porque convicção é uma coisa que não caiu do céu, né? Convicção é uma coisa que foi montada, que foi estruturada com o passar do tempo em virtude das nossas experiências, das nossas vivências. Então, convicção é uma coisa muito forte, tanto em nós quanto nos alunos, né? Só que a gente precisa estar aberto ao novo, assim como nossos alunos estão, né? Então, eu preciso mudar a minha prática. É que a minha prática está errada? Não, mas talvez a minha prática já não atinja mais o público que teve uma mudança repentina e não se adequa mais àquela prática que eu tenho estruturada, né? Se nós pegarmos hoje alunos como era 30 anos atrás, que eu fazia uma bela de uma aula expositiva com conteúdo de extrema relevância e depois dava uma prova pegando os pontos principais daquilo que eu desenvolvi. E o aluno que conseguisse absorver e me devolver todas as questões da qual eu elenquei como importante, era um aluno nota 10. Aquele que não se enquadrou nesse esquema não teria a mesma sorte, né? Esse tipo de prática não tem mais espaço para ele, né? Não existe mais. Funciona? Funciona. Para quem que funciona? Para aquele aluno que já tem metas, que já tem projeto de vida, coisa dele. Independente da escola falar, vamos montar o seu projeto de vida, não, ele já tem. Tem alunos que com 7, 8 anos de idade, ele já sabe o que ele quer ser, ele já fala o que ele quer ser, ele já busca todos os caminhos para chegar naquilo que ele quer. Né? Ele já sabe com quem que ele conversa, onde ele pesquisa, ele já vai se autodirecionando. Esses são os alunos autodidatas, né? Esse tipo de aluno, qualquer proposta metodológica que você trouxer, ele se encaixa. É um aluno autodidata, é um aluno que capta as coisas rápido, é um aluno que tem foco. Infelizmente, esse aluno é uma raridade, né? Então, se a gente tiver uma prática que atinge esse tipo de aluno, a nossa prática vai ser uma prática penosa. Nós vamos estar dando soco na ponta de faca. Por quê? O aluno não vai se encaixar nesse modelo que você está propondo. Por isso que quando a gente pensa em metodologia, é a alma do processo, né? Porque eu preciso bolar uma estratégia de forma que esse aluno trabalhe, que esse aluno queira desenvolver aquilo que eu propus inicialmente, né? Aquilo que dá oportunidade para que ele se coloque, para que ele dê opinião, para que ele se sinta parte, né? E a isso foi dado o nome de metodologia ativa, né? Que é o seu projeto de vida sendo desenvolvido e ele sendo protagonista do processo. E aí o professor se coloca como mediador, estimulador
fomentador e não como transmissor. Quando você entende dessa prática e você coloca isso no seu cotidiano, no começo vai ser difícil, porque é um terreno novo que você está adentrando, né? Pode ser que tenha uma areia movediça lá na frente e tal, mas pode ser também que você encontre uma terra fértil e ali você prospere, aprenda com os alunos, porque uma dos princípios lá do São Paulo Faz Escola era a escola que também aprende. Não é a escola, o prédio não aprende. Quem que aprende? São as pessoas que compõem a escola. E nós estamos num processo de aprendizado constante, né? Todos nós. Hoje mesmo eu já aprendi uma coisa aqui na tecnologia que eu não tinha nem ideia como é que era, e alguém falou e eu falei, nossa, rapaz, olha, é isso mesmo. E se fosse para descobrir por si só, seria bem difícil, né? A gente aprende com o outro sempre. Então, a gente precisa estar sempre se colocando nesse terreno de incertezas. Porque quando a gente se retrai, a gente se fecha naquele ambiente que a gente domina. Isso é bom? É bom, porque isso te dá segurança. Por outro lado, te impede de crescer e de buscar coisas novas, né? Então, hoje, não é feio mais falar não sei, né? Quando eu era aluno de ensino fundamental, 7ª série, 8ª série, se você fizesse uma pergunta para o professor e aquela pergunta fosse julgada pelos demais como descabidas, você era massacrado, execrado diante do grupo. Então, isso faz com que os alunos, à medida que eles vão avançando, eles vão se retraindo, justamente por causa dessa vergonha e com medo de como o grupo vai reagir com aquela pergunta que ele faz. Isso é uma coisa terrível, isso é um ponto extremamente negativo. Por quê? O ponto positivo é você estar aberto ao novo. Se todo dia está surgindo coisas novas, não é feio mais falar não sei. Talvez o feio é falar não quero saber, né? Então, essa questão da metodologia, nós vamos nos expor. Nós vamos cair num terreno de incertezas. Talvez sair um pouco da zona de conforto. Isso é ruim? Insegurança? Mas como que você vai conseguir chegar a um lugar novo se a gente não se propor a isso? Nós precisamos. E não é mais feio falar não sei. Não sei, vamos entender como é que funciona, vamos ver se isso aí serve para nós. Se não servir, buscamos outra coisa, né? Em tudo isso, na questão metodológica, a gente culmina na avaliação. A avaliação não é um processo à parte, é um processo que está, vou usar a palavra aqui, integrado, principalmente junto à questão metodológica. E aí vai ser proposta a questão da rubrica, que aí a avaliação correndo junto com a metodologia, junto com o processo, e a avaliação deixa de ser uma prova, onde vai ter certo e errado, onde o professor vai atribuir uma menção e depois, no fim do processo, fazer uma média para pôr lá na caderneta. E aí já é falado em síntese, que a nota é a somatória de todo o processo que vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? E a rubrica, ela se encaixa bem nisso, nesse processo. Nossa, mas nunca trabalhei assim. É uma coisa nova que vai surgindo e a gente vai se mostrando propenso a entender como é que funciona. E o objetivo disso, qual que é? Nós nos desenvolvermos enquanto profissionais, tirarmos o peso das nossas costas de querer assim, nossa, eu tenho que trabalhar esses conteúdos, e vai lá, empurra esses conteúdos goela abaixo, os alunos não querem engolir, você sai da aula extremamente desgastados, né? Mas fala, puxa, mas pelo menos eu fiz aquilo que eu julguei ser o correto. Mas a questão é, houve absorção? Teve feedback aquilo?
não teve. Então, a gente depois fica com a sensação de que teve um trabalho perdido, né? A gente fica com aquela sensação ruim de que não, de insatisfação, né? E isso não é bom, se a gente ficar insistindo nas mesmas coisas. Então, a gente precisa buscar essa integração, fazer com que o aluno goste da escola. Talvez esse seja um desafio aí para todo mundo, né? Fazer com que o aluno goste da escola. Para isso, ele precisa encontrar sentido, ele precisa ser copartícipe, né? E os professores vão estar junto nesse processo aí, menos penoso, de mais incertezas, mas de mais ganho também, tá? Deixa eu passar aqui. A integração, a inovação, um universo de possibilidades, como já foi falado, né? O universo é um terreno de incerteza, de busca do novo, e quando a gente parte para o novo com um projeto, e esse projeto dá certo, é uma satisfação que não é indescritível, né? Muitas escolas falam, nós vamos fazer uma live, fazer isso, aquilo. Fazer uma live é uma coisa muito simples. Vai fazer. Nossa, tem que fazer isso, tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo. Nós temos que isso aqui, tem que reunir. Aí reuniu, o que foi planejado não deu certo, tem que reunir de novo. Aí amanhã que vai ser a reunião. Nossa, eu estou em dúvida nisso. 10 da noite a gente entra, tal. Nada daquilo foi previsto, foi surgindo ao longo do processo. E que habilidades que foram desenvolvidas aí? Olha as habilidades de organização, as socioemocionais todas aí, né, envolvidas nesse processo, e são essas habilidades socioemocionais que vão valer lá na frente, tanto para nós quanto para os alunos, de você poder se relacionar, poder tomar decisões em grupo. Só chega nesse patamar quem se propõe a entrar nesse terreno de incertezas, né? E aí alguém pode falar assim, então faz um modelo aí para gente. Não existe modelo, né? Aqui até esqueci de falar aqui no slide anterior, um modelo não serve para todos. Por quê? Porque cada professor é um ser único, com experiências únicas, com possibilidades de recursos diferentes, num ambiente diferente, com alunos com demandas diferentes. Então, não tem como fazer um modelo. A gente pode trabalhar uma forma para mostrar, olha, nós pensamos, né, de desenvolver um modelo, entre aspas, né, como eu disse, não existe modelo, nós pensamos em desenvolver uma forma de tratar um conteúdo. Existe N formas de fazer aquilo. Tem aqueles professores lá do centro de mídia, eles sempre falam, gente, isso daqui é mais uma possibilidade, né? Esses dias eu estava vendo um professor lá desenvolvendo sobre a Mata Atlântica, e eu olhei e falei, nossa, eu não faria nada desse jeito, eu faria 100% diferente, né? E aí ele falou isso no final da live, ele falou assim, gente, isso aqui só é uma forma de apresentar, parece que ele estava ouvindo meu pensamento, né? E é isso, e se nós colocarmos ali 1000 pessoas desenvolver aquele tema, será 1000 aulas diferentes, com caminhos diferentes, com questionamentos diferentes, né? Pode ser que tenha algumas coisas semelhantes, mas vai ser uma coisa única, né? Vai ser uma coisa inédita para cada um, tá certo? Então, aqui, resumindo aqui dos princípios, né? Tem que ter um design, um planejamento, envolvendo tanto a questão cognitiva das habilidades, dos conteúdos em si, mas a questão social, né? O socioemocional, que é tão ou mais importante, né? Porque uma vez a pessoa tem essas habilidades desenvolvidas, essas competências, o conteúdo, ele pega uma aula no YouTube, ele paga um curso, quando ele precisar, né? E facilitação, o entusiasmo. Eu gosto muito de usar essa palavra entusiasmo, porque se você for buscar a etimologia
dos radicais que formam essa palavra, você vai ter, assim, ter Deus dentro de si. Você ter Deus. Então, uma pessoa que tem Deus dentro de si é uma pessoa que não deixa se tomar pelo pessimismo, que não deixa se abater pelas dificuldades, é uma pessoa que acredita, que coloca isso em suas convicções e acredita que aquilo que ele está fazendo trará diferença potencial nos alunos, no ambiente de trabalho. Então, o entusiasmo é uma coisa fundamental, talvez seja a energia da nossa alma, né? Liderança, trabalho em grupo, é uma habilidade, uma competência que nós temos que desenvolver, né? E nós, enquanto grupo, se você está lá na sua sala de aula trabalhando isoladamente e aquilo que você está fazendo não tem ligação com o que o outro da sua área afim está fazendo, o trabalho em grupo fica prejudicado, né? E o trabalho em grupo é um trabalho de colaboração, de responsabilidades conjuntas, né? São corresponsáveis, copartícipes, né? Então, uma coisa que faz com que todos nós cresçamos, né? E a questão da avaliação, nós falamos, né? Que ela tem que andar junto com o processo, para ser mais fidedigna e para que tenha mais adesão também dos alunos, né? Mas para isso a gente tem que passar uma questão do passo a passo. Imaginemos assim, nós faremos um experimento de laboratório. Às vezes não precisa nem ser no laboratório, pode ser em sala de aula, e hoje estão fazendo experimento aí virtualmente, né? Passa só as diretrizes, os alunos fazem em casa, grava um vídeo, olha, eles adoram gravar o vídeo, esse vídeo pode ir até para o YouTube, eles adoram isso daí, esse compartilhamento, de mostrar o que eles fizeram, né? Nesse experimento, tem um monte de coisa que precisa ser pensado, tem um monte de coisa que precisa ser organizado, né? Se você depois pede para fazer um relatório, fala assim, gente, fizeram o experimento, agora vocês façam um relatório e mandam para mim. Aqueles aluninhos que nós comentamos lá atrás, que se encaixam em qualquer metodologia, ele vai te mandar um relatório que você vai olhar e falar assim, nossa, eu não faria tão bem. Eu já vi isso, né? Eu não faria tão bem. Mas tem outro aluno que vai te mandar duas linhas escrito todo desconexo, sem coerência, sem nada. E outros não farão porque ele não sabe como. Tem um gatilho, tem um bloqueio lá na cabeça dele que ele não consegue pensar como. Mas se você passar para ele um roteiro, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e aí passar talvez não vou dizer um modelo, mas um exemplo, né? Um exemplo. Ó, vamos cozinhar ovos. Nossa, mas tem um trabalho científico para cozinhar ovos? Tem uma live que eu passei para o pessoal aí no grupo, que o cara falou que começa a trabalhar a iniciação científica cozinhando ovos, né? Olha que interessante. Aí, nossa, mas cozinhar ovo é fácil, né? Todo mundo sabe, todo mundo já viu cozinhando ovo, todo mundo já comeu ovo cozido e tal, mas vamos lá. Cozinhar ovo. O que nós vamos querer com isso? Né? Que materiais nós vamos utilizar? Água? Um canecão? Fogão? Fogo? Fósforo? Né? Quanto tempo? Qual o propósito? Né? Fizemos um monte de coisa. Aí tem ali a metodologia, tem ali a coleta de dados no final, tem os materiais que nós utilizamos, tem todos ali os passos do projeto científico. Agora, nós vamos fazer passo a passo. Que material que a gente usou? Então, lá, relatório, que material? Eu usei fogão, um canecão, tantos ml de água, tanto tempo de fogo, o fogão, tal. Ó, e os ovos. Quem que não sabe fazer isso? Todos os alunos sabem fazer isso aí. Até aquele que não sabe escrever direito sabe isso daí.
Ele pode não escrever, mas que ele vai saber mentalmente, ele sabe, né? Como que a gente fez? Peguei o canecão, fui lá na torneira, abri a torneira, pus água no canecão, tantos ml mais ou menos, coloquei o ovo, peguei o canecão, pus no fogo, acendi o fogo, fiquei lá cuidando, dá o tempo, até dar fervura na água e tal. Depois, o que eu fiz? Retirei, joguei água quente fora, joguei água fria no ovo, tirei a casca e tal, cortei. O que eu observei? Eu observei que o ovo agora está duro. Então tá, as proteínas do ovo ali se desnaturaram, mudaram. Não é mais aquela proteína. Se você colocar lá o ovo para chocar, não vai nascer mais, porque as proteínas não estão mais lá ativas. Pronto, olha um monte de coisa que dá para fazer. Agora, se for um relatório passo a passo, explicado como que você tem, os pontos que tem que ser observado, e foi dado um exemplo, agora deslancha, vai embora. Né? E aí, nós vamos falar um pouquinho do ensino híbrido, que é o que vai ser dado de agora em diante. A integração intencional entre ensino presencial e online. Né? Integração intencional. O ensino híbrido, a mesma atividade, ela prevê uma etapa presencial e uma etapa online. Né? Você está dando uma aula para alunos presencial e os outros alunos estão lá no computador assistindo a mesma aula, isso não é bem o ensino híbrido, né? O ensino híbrido é a mesma atividade em momentos diferentes, sendo trabalhada em espaços diferentes, né? E aí, uma ignição, né? Por que será que essa ignição está nesse slide aí? Por que será? Alguém tem um palpite? Por que essa ignição está nesse slide? Alguém tem um palpite? Eu acho que eu já estou comendo tempo demais, eu já vou falar para passar adiante, tá? Essa ignição significa o quê? Um ponto de partida, um começo, né? Já foi dito nas ATPCs anteriores que o ensino híbrido, inclusive está no guia do ensino híbrido, né? Ele tem aqui os 4 passos, né? E o primeiro deles, como nós já falamos lá no início da nossa fala, do nosso bate-papo aqui, é um bate-papo eu falando, você escrevendo. Os colegas estão vendo aí as suas postagens, e depois nós vamos ter devolutivas disso, tá? Definir sequências de aprendizagem. Então, primeiro, você tem que definir o que você vai fazer. E com base em quê? Com base na AP, com base na avaliação interna, com base naquilo das devolutivas que o aluno dá, né? Com base em alguma coisa, você vai ter que definir uma sequência. Essas habilidades precisam ser retrabalhadas. Alguma coisa ali está acontecendo. E tem que ter esse ponto de partida, para depois dar sequência nos passos seguintes e desenvolver aí a nossa sequência de atividade, né? Que há pouco tempo atrás era uma sequência didática, né? Mudança de nomenclatura, mas não muda muita coisa em termos de operacionalização. A questão aqui é do ensino híbrido, que agora está previsto um momento da aula online, fora da sala, fora do presencial, que é para o aluno buscar aprofundamento, se desenvolver, e desenvolver principalmente o seu protagonismo e firmar mais o seu projeto de vida, né? E aí nós vamos começar aqui uma proposta que nós pensamos aqui, gente. Alguém pode tirar ideias, mas não vai fazer igual, né? Porque não tem como, porque a gente colocou aqui conforme o que a gente pensa, com aquilo que a gente acha que é ideal, né? E nós pensamos num título aqui, A Vacinação para Além da Covid-19. Tá? Aqui o Marcelo fez até esse slide aqui bacana, né? Ele falou, dá uma ideia, eu dei a ideia e ele fez 100 vezes melhor do que eu esperava, né? Mas é que ele tem essa competência bem desenvolvida. Nós pensamos aqui de fazer algumas questões disparadoras acerca desse tema aí, né? São questões
não só disparadoras, para a gente chamar atenção para um tema, né? Mas também para bastante reflexão e para posteriores pesquisas, né? Porque as respostas a essas questões aqui dá uma tese de doutorado, né? Então, uma das questões aqui, vacinação é essencial para manter a saúde ou ela pode ser dispensada, né? Lógico que, quando a gente chegar nesse ponto, para chegar a discutir isso, em biologia, em ciência, já foram discutidos lá vírus, bactérias, já foram tratadas de questões de imunidade, como é que o organismo reage para se defender desses agentes patogênicos, né? Em outras disciplinas já foram também elencados algumas coisas. Nós estamos percebendo que toda vez que se trata da questão da Covid, são trazidos gráficos de inúmeras formas que exigem muita habilidade e competências para fazer análise desses gráficos, entender o que esse gráfico está nos dizendo, né? Precisa de treino também, né? Na química também, né? Da questão de como acontecem as reações dentro do organismo, uma vez pensando numa atividade integrada, né? As reações químicas não pode, né? Se restringir àquelas reações que acontecem lá no laboratório, nos tubos de ensaio, nos beckers e tal. São reações que estão aqui na vida, né? Que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Qual é a reação bioquímica do organismo quando a vacina é injetada no organismo, cai na corrente sanguínea, que é identificada pelas células de proteção do organismo, que já vão ali estimular a produção de anticorpos e tal. Mas aí a questão, se a vacinação é essencial ou se ela pode ser dispensada. Pode ter alguns que, com base no senso comum, podem falar, não precisa de vacina, porque eu não tomei vacina de tal coisa e não peguei essa doença, né? Então, e pode ser que tenha bastante gente que tem esse pensamento, né? Mas por que não pegou? Talvez porque não esteve no ambiente certo, na hora certa para pegar, né? Bom, aí seria o ambiente errado na hora errada, né? Para ser contagiado por esse vírus ou por qualquer outro, né? Existem outras formas de imunização além da vacina? Né? Teve professores aí que já trabalharam aí vacina, soro, né? Tem aí as pesquisas do Butantan para desenvolver o soro da Covid. Tem bastante coisas que dá para ser levantado aí. Lembrando que isso aqui são questões disparadoras, ou seja, são questões que vão trazer a reflexão, que vão, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, mas será? É a vacina? Como é que a vacina age, né? Como é que é isso? Tem que levantar essas curiosidades, né? E eu sei que muitos professores fazem isso aí muito bem, né? Vacinação pode ser uma fonte de pesquisa assíncrona, ou seja, ele por si só, buscar lá na sala de aula, né? Ou na sala de aula não, nos meios digitais. Hoje a biblioteca também tem, mas eu acho que os meios digitais hoje são muito mais acessíveis e mais atualizados, né? Mas o que cabe aí? As fontes que estão sendo pesquisadas são fidedignas, né? Essa pesquisa, ela poderia estar sendo feita em redes sociais, no Wikipédia. Nossa, a tão execrada Wikipedia, né? A Wikipédia, por ter conteúdos não confiáveis, hoje ela é top perto das outras fontes que nós temos aí, né? Desculpe o termo, mas ela hoje é muito mais confiável a Wikipedia do que as redes sociais, né? Porque nas redes sociais as pessoas produzem opiniões, e opiniões são meras opiniões, né? Diante da ciência.
Qual a diferença de um vírus inativo ou atenuado, né? Nós temos vacina de vírus ativo, vacina de vírus atenuado, né? Qual essa diferença? Esse monte de vacinas que tem aí, a Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, todas elas utilizam a mesma técnica, tipo de técnicas, para desenvolver essas vacinas? Que tipo de conhecimento científico era necessário para chegar nessas vacinas, né? Lógico que precisa de um conhecimento de embasamento, mas em cima desse conhecimento embasado, que é uma coisa clássica, um conhecimento clássico, é criado um conhecimento novo, porque a vacina é uma coisa nova para aquele tipo de vírus. Usa-se técnicas semelhantes, mas tem que ter as suas especificidades, e essa especificidade é uma coisa nova, criada. E esses cientistas entraram nesse terreno aí das incertezas. Ele teve que sair da sua zona de conforto. Inclusive, cientista não pode ter zona de conforto, né? Ele teve que entrar no terreno das incertezas. Agora, um cientista com pós-doutorado que está ali naquela pesquisa, ele entra no terreno de incerteza, porque ele está descobrindo algo novo, uma coisa que não existe, né? Se o cientista faz isso, nós podemos fazer também, né? Então, vamos lá. Todas as pessoas reagem da mesma forma após tomar uma vacina? Sabemos que na prática que não. Podemos buscar o porquê, né? Existem doenças extintas devido à vacinação? Se sim, por que é importante continuarmos vacinando? Né? Pensando aí. Por que a gente tem que estar sempre tomando vacina? Por que eu tomei vacina da febre amarela há 10 anos e agora eu tive que tomar de novo? Por que eu tomei a vacina da gripe o ano passado, esse ano eu tenho que tomar de novo? Por que ainda não existe uma vacina contra a dengue? Né? Então, são questões que a gente pode estar levantando, né? Que aí fala, por quê? Então, bom, tem explicação? Vamos buscar onde tem, né? Vamos buscar nas instituições de pesquisas, nas universidades, né? Vamos entender o porquê. Na produção de vacinas, são envolvidos conhecimentos científicos acumulados? Como eu já falei lá logo acima, né? O conhecimento científico, existe o clássico, um conhecimento clássico, que ele serve de embasamento, mas ele é um conhecimento que está sempre em expansão, está sempre sendo acrescentado. Nenhum conhecimento parte do zero. Então, quando um cientista ele vem e ele coloca entre aspas, uma opinião acerca de um desenvolvimento de uma doença, no caso aí a Covid, tá? Ele está falando com base em quê? Com base no que ele observou nas notícias de TV? Ele está observando com base com o que ele leu num blog de alguém que deu uma opinião? Não. Ele está falando com base no conhecimento científico acumulado em décadas, em séculos, né? Às vezes até quase milênios. E com base nisso, e com base na prática, na pesquisa, no desenvolvimento, e com base no que ele observa, ele consegue tirar uma conclusão. Essa conclusão pode não ser correta? Pode. Em ciência, nada é findo, nada é acabado, né? Mas, certamente, a conclusão dele vai ser infinitamente mais acertada que a minha, que eu não tenho apropriação do conhecimento acumulado que ele tem e nem tampouco das pesquisas que ele está desenvolvendo. Eu não estou desenvolvendo pesquisa, né? Então, esses conhecimentos são importantes na tomada de decisão? Né? Já está claro isso, né? Os registros e tabulações no transcorrer de uma pandemia, tá, ou de qualquer outra coisa semelhante, dão subsídios para tomar decisões acertadas? Essa é a questão. Dão subsídios? Ou não? Gente, não existe ciência sem registros. Não existe atividade sem registro. O registro é fundamental, porque a nossa memória é curta. A gente não lembra, né? Quando eu comecei a dar aula com os 20 e poucos anos,
eu tinha uma agenda, eu nem escrevia nada na minha agenda, porque eu não precisava, a minha agenda era a minha cabeça, né? Eu lembrava tudo, de detalhes que os alunos faziam. Tudo. Hoje, eu nem lembro onde eu deixei minha agenda, né? Quanto mais... Né? Então, a memória da gente não é confiável, né? Não é confiável. Então, tabulações, registros. Você assistiu uma palestra e você não saía anotando alguns tópicos, algumas palavras-chave dessa palestra, fala mais por mim. Uma semana depois foi a mesma coisa que eu não assisti a palestra, que eu não estive presente na palestra, porque eu não lembro mais nem do título da palestra. Eu só lembro que teve uma palestra em tal lugar e tinha um fulano de tal, assim, que às vezes eu não lembro nem o nome dele. Lembro a fisionomia, porque eu sou mais visual do que auditivo, né? Então, registro é importante. Imagina no desenvolvimento de uma atividade, no desenvolvimento de um relatório ou de uma pesquisa, né, e alguma coisa nesse sentido. E aí vem a questão, essa última questão aqui. As medidas preventivas, se seguidas à riscas, podem conter avanço e contaminações, né? Então, uma pesquisa é uma questão aí que já pode ser respondida com uma pesquisa simples, né? E já foi muito comentado. E letramento. Agora, para encerrar a minha fala, né? Letramento científico ou alfabetização científica. Nós trouxemos, no ano passado, um professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Anderson Gomes. Ele saiu uma publicação que ele é um dos 10 cientistas do Brasil que mais causa impacto, suas pesquisas mais causam impacto na ciência, né? Então, professor que tem um gabarito enorme, ele foi secretário da Educação naquele estado, no governo Eduardo Campos, aquele que foi presidenciável, que faleceu com a queda do aviãozinho lá, né? A escola de ensino integral que nós usamos hoje é modelo deles, né? Eles que criaram, desenvolveram. E o professor Anderson veio falar para a gente sobre letramento científico e alfabetização científica, né? E o tema dele é o que sobra quando o aluno sai da escola. Então, a gente pensar assim, ó, isso que eu estou fazendo vai ser uma coisa durável ou uma coisa agora para tirar uma pedra do sapato? Se for um negócio para tirar a pedra do sapato, já começa, né, uma coisa já sem entusiasmo, né? Puxa vida, estou fazendo isso aqui só para cumprir tabela, só para, sei lá, para inglês ver. Então, a gente precisa pensar, isso aqui vai causar impacto? Isso aqui vai levar para a vida dele? O que ele vai lembrar disso daqui quando ele for para o mercado de trabalho, quando for para fazer um vestibular, quando ele for tentar seguir carreira acadêmica, né? Então tem que ser uma coisa que cause impacto. Aquilo que eu fiz causou. E aí entra a questão do entusiasmo, né? Esse letramento científico, eu não consigo ler aqui, deixa eu ver, é que está bem atrás aqui do compartilhamento, deixa eu ocultar aqui. E aí entra a questão da investigação. A metodologia de trabalho nosso, investigativo, só tende a favorecer tanto os alunos quanto o professor, porque todas essas questões disparadoras, elas estimulam a investigação. E aí pensar numa proposta de trabalho integrada que promova, né, essa investigação científica. Dessas questões que eu expus aqui, vocês conseguem selecionar 3 aqui que são mais relevantes? 3, 4 que são mais relevantes, que vocês já conseguiram pensar? Nossa, essa questão foi boa, uma questão que vale a pena eu instigar com os alunos, jogar essa peteca na mão deles aí, dar os caminhos, como eles podem pesquisar, né? Dar caminhos, assim como fazer o relatório tem que dar caminhos, a questão da pesquisa também. E aí, eu fiz aqui uma seleção de algumas, né? Existem outras formas de imunização além da vacina, né? Eu fiz eu acho que essa questão é uma questão boa, que é a questão da produção de vacinas, né? Do conhecimento acumulado, para a gente dar mais valor no conhecimento científico, para a questão do achismo e perdendo seu espaço, o senso comum
é um princípio, é um começo, mas ele não pode se encerrar por si só, né? De acordo com a minha observação, eu concluo isso, mas a sua observação, em qual universo que foi a sua observação, né? Em qual universo? O Datafolha, quando faz pesquisa no Brasil, ele pesquisa 1.200 pessoas, como que pode ser fidedigno um resultado desse? Eu já trabalhei no instituto de pesquisa e eu posso afirmar para vocês que eles são fidedignos devido à metodologia que eles utilizam, porque eles não chegam lá, por exemplo, num boteco e pesquisa todo mundo que está no boteco. Não, às vezes ele chega lá no boteco e não tem ninguém com o perfil que ele precisa ali. Ele não vai fazer aquela pesquisa. Ele precisa de um homem entre 45 e 50 anos que tem ensino médio, né, que seja empresário ou que seja funcionário público. Nossa, rapaz, é como achar agulha no palheiro. Então, como que eles vão, se tem toda essa metodologia, para que fazer com 50 mil pessoas? Não precisa. Então, já tem o público certo, que eles têm que pesquisar. Agora, nossa, está faltando uma pessoa aqui entre 15 e 19 anos que tem que ter esse perfil aqui, que já terminou o ensino médio, que está adentrando na universidade, ou que tem vontade de ir, que já tem um plano propriamente dito, ou aquele que tem um ensino fundamental só e trabalha informalmente, né? Então, dá certo. Então, a metodologia, esse conhecimento científico são importantes. Por quê? Porque eles não são a esmo, né? Eles têm embasamento. Mesmo que você constate algo diferente, mas você está vendo aquilo em um caso. E a ciência, ela vê um todo, né? E a questão dos registros, principalmente, né? Questões, quando você está trabalhando com a questão da investigação, que aqui nós tivemos uma professora na Unesp de Marília, que também trabalha com investigação, junto com a formação de professores da pedagogia, né? Bom, gente, o que eu tinha para falar era só isso, né? Estou passando aqui adiante, né? Não sei se tem algumas questões aí que eu não estava vendo as questões aqui que vocês estavam postando, mas se tiver um colega aí que quiser fazer um comentário, por favor. Oi. Oi, Maciel? Oi. Você me ouve agora? Agora estou ouvindo. Ah, certo. Vários professores pontuaram pontos assim bem bacanas de reflexão, né? A professora Edelisa, ela coloca assim: hoje os pesquisadores estão socializando suas dúvidas e certezas sobre as descobertas, sobre as questões do desconhecido sobre Covid. Perfeito. Né? O professor Thiago coloca: ciência vem sendo cada vez mais democratizada e levada no cotidiano das pessoas, tirando o estereótipo de pessoas isoladas. A Deusdete coloca que hoje ela acredita que o desenvolvimento de vacinas está seguro, mais confiável, devido à pressão por mais clareza e segurança. Que bacana. É isso mesmo. A Edelisa, ela pontua, né? Colocaria ainda como são feitas as vacinas do tipo vírus inativo e atenuado, e as vacinas do tipo AstraZeneca como trechos de RNA ou com RNA do próprio vírus. Né? E aí a gente vai aprofundando cada vez mais o conhecimento.
Perfeito. Isso mesmo, né? A Lisiane coloca que ela trabalharia reações medicamentosas. E assim vai. Isso aqui foi só uma pincelada, né? Agora vem a sua fala que vai complementar isso que eu já vim colocando, né? Isso. Mas são N a possibilidade de trabalho integrado, né? Isso mesmo. Então, vamos lá? Vamos que vamos, Claudemir, né? você consegue colocar em tela? Isso. Pessoal, então, bom dia a todos vocês. Nós preparamos a nossa TPC em uma sequência, né? Então, nós fizemos várias atividades. Como não vai dar tempo de nós terminarmos hoje, nós já preparamos para que ela venha se estendendo ao longo do tempo, ela não se encerre em si mesma, como nós já estamos fazendo algumas ATPCs em forma de sequência. Então, agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre sugestões de atividades que a gente pode trabalhar com esse tema da vacina. Isso articulando todos os componentes curriculares presentes aqui na nossa TPC no dia de hoje. Às 11h15 a gente vai dar uma paradinha e depois a gente retoma ela na próxima TPC. Mas às 11h15 ainda tem atividades para vocês fazerem, não termina a nossa TPC, termina um recorte da nossa fala e aí a gente vai dar continuidade em outro canal, tá bom? Deixa eu colocar ampliado aqui para vocês. Então, esse PPT, ele traz a união, né, das disciplinas, são atividades que a gente pode trabalhar. Vocês se lembram que nós desenvolvemos essas competências aqui na nossa TPC lá de fevereiro, nós trabalhamos com ela, né, onde no ensino médio a gente pode trabalhar da primeira à terceira série, em todos os componentes de ciências da natureza. Ela faz parte da competência 3 e é a habilidade que vai de 1 até a 10. Né? No caso, nós pegamos um recorte aqui de uma habilidade essencial, onde a importância está focada na divulgação e comunicação dos resultados, conclusões e propostas, pautadas em discussões, argumentos, evidências e linguagem científica. Então, a vacina, que é um tema muito relevante, nós estamos vendo aqui que é o estudo da vacina para além do Covid, ela baseia-se muito em divulgação, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a vacina. Às vezes o aluno ele vê bastante informações sobre a Covid, mas será que é só a Covid? Né? E as outras vacinas, elas estão esquecidas? Eu fui levar meu irmão pequeno para vacinar, lá tinha vários bebês tomando as suas primeiras vacinas, né? Olha a importância. E vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, quando a gente pega a Base Nacional Comum Curricular, esse tema ele está proposto na 7ª série, em Ciências, habilidade 10, que é argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. Assim como em CNT, investigar e analisar os efeitos de programa, estrutura e demais serviços básicos. No caso, a gente vai falar sobre a cobertura vacinal, identificando as necessidades locais e regionais em relação a esse serviço, a fim de avaliar e promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da população. Então, a gente vê que ele é um tema integrado de trabalho para a nossa área. E aí, pessoal, a gente vem aqui no guia de ensino híbrido,
né, que é o planejar as atividades, como nós vamos planejar e organizar essas atividades, tanto em home quanto na escola. E eu trouxe aqui para vocês uma caderneta de vacinação. Eu acredito que é da época de todos, da maioria, né? Da maioria aqui de todos vocês, que é da décadas aí de 70, 60, 70, 80. Essa daqui é a minha. Eu acho que a de vocês também é bem parecida com essa. O pessoal de 90 já é aquela maior, né? Caderneta maior. A minha já é essa daqui, bem parecida com o que está lá no slide. E por que eu trouxe ela? Para que a gente possa contextualizar a caderneta dos nossos alunos. A gente fala bastante em vacinação, mas eu queria saber aqui se alguém já trabalhou a própria caderneta de vacinação com os alunos. Alguém já pediu para que os alunos trouxessem a caderneta de vacinação e fez um trabalho com a caderneta dos alunos? Coloca aqui no chat, pessoal, para que eu saiba se alguém já fez esse trabalho. E aí, ao trabalhar fazer essa proposta, será que a gente consegue... aqui a Marli está colocando que sim. A gente conseguiu esmiuçar o que significa cada um desses quadradinhos? Por que algumas linhas aqui e colunas estão em verde? A minha está mais forte aqui. E outras não estão em verde. Alguém já prestou atenção aqui? Porque o que isso significa? A gente já trabalhou isso com os nossos alunos? Né? Essa parte em verde aqui, quando a gente pega ela, são as vacinas obrigatórias no primeiro ano de vida da criança. Né? Então, se ela está em verde, todas elas precisam ser preenchidas. A minha está preenchidinha aqui. Então, a gente contextualiza o cotidiano do aluno numa coisa que ela é simples, né? A gente consegue trabalhar a vivência do aluno. Nessa linha aqui, pessoal, a gente está vendo aqui a data, né? A gente está falando das doses. Primeira, segunda e terceira dose. Depois tem o reforço. Agora vai ser a caderneta virtual, isso mesmo, David. Então, a gente tem as doses aqui, primeira, segunda e terceira. Tem a data, local, a rubrica. A gente está vendo aqui que o local não é muito preenchido, né, em algumas situações. A data, ela está correta, onde deve ser preenchida, uma rubrica, né? E aí tem as vacinas. A gente já trabalhou... Valdemar, você perdeu sua caderneta? Tem que achar ela, hein? Então, a gente já trabalhou o que significa essa tríplice DPT com os alunos? Contra sarampo, a BCG. O que a BCG tem? Que ela é diferenciada. E aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês um resuminho do calendário da vacinação. Então, eu vou passar para vocês aonde está esse calendário nacional da vacinação, onde vocês conseguem encontrá-la numa forma virtual. Mas aqui ela expõe muito claramente as vacinas e a idade que a criança deve tomar. Então, ao nascer, ela vai tomar a BCG. Ela é dose única e ela é uma vacina que vai proteger da tuberculose. Então, vamos voltar aqui, ó. Ela não está em verdinha, em um único campo. Então, uma única dose obrigatória e ela vai proteger da tuberculose. E aí, a gente vai trabalhando muitas situações em cima do que a caderneta nos oferece. Marcelo, você quer parar aqui e depois a gente continua ou a gente mantém aqui? Oi, Dani, acho que a gente pode falar do Padlet para continuar desse slide na próxima TPC. Na próxima TPC com mais ideias, né? A gente traz perfeito. Aí a integração com todas as disciplinas, aonde que a matemática ela vai trabalhar aqui na caderneta, né? A química, a física e a biologia.
Então, pessoal, a gente encerra aqui, como eu disse para vocês, a nossa ATPC, ela continua numa sequência lógica posteriormente. Então, vou passar a palavra para o Marcelo, e a próxima ATPC a gente continua com mais ideias aí para a gente trabalhar esse tema, uma vez que ela está no nosso currículo. Passo a palavra, Perfeito. Marcelo. Muito obrigado, Dani. Vou mostrar aqui para o pessoal uma evidência do quanto nós aqui do Núcleo entendemos e sabemos exatamente como é para você, colega professor, ter horas de sono reduzidas, como a demanda está intensa. Por isso, existe um trabalho muito intenso aqui da equipe para poder planejar, no nosso caso agora, pensando em atividades que sejam integradas, para, de alguma maneira, facilitar a sua vida, diminuir o tempo da burocracia, do trabalho burocrático, e aumentar o tempo de interação sua com o estudante, aumentar o seu tempo de produção com ele, aumentar o seu tempo para busca ativa, tá? Então, a nossa meta tem sido essa. Existe todo um material que a gente vai trabalhar com calma no próximo ATPC, tá? Sobre a rubrica também. Teve um pessoal que comentou no chat também, e a gente só vai comentar agora, antes da finalização, sobre o Padlet. Mesmo que o ATPC seja feito por componente, nós da área sempre conversamos, sempre é feito um trabalho integrado, e esse Padlet, essa plataforma online, cujo link vai estar disponível para vocês aqui no chat também, nos grupos, ele é da área de Ciências da Natureza e Matemática, é do coletivo. Tem professor que perguntou para a gente, nossa, mas eu tenho que fazer? A ideia é de que sim, todos nós, todos devemos contribuir. Por quê? Porque a meta, o nosso diálogo desde o início do ano tem sido de que essas ATPCs, elas não vão se desenvolver como palestras. Olha, agora eu vou ouvir o fulano, ouvir o ciclano. A ideia é entender que é, de fato, um trabalho coletivo. A gente não está aqui para mostrar um exemplo de um modelo simplesmente a ser seguido. A gente está aqui para dialogar sobre possibilidades e trabalhar de alguma maneira. E tem muito projeto aqui no bastidor para tentar facilitar a sua vida. Acredite nisso, tenha certeza. Para a gente construir esses projetos, para a gente pensar em algum mecanismo para facilitar a sua vida aí, na sala de aula, a gente precisa de informação. O coletivo precisa de informação. Nos grupos, a integração que o Marcelo estava falando, que acontece para além das componentes da área, que acontece com todas as componentes da unidade escolar, que acontece com as novidades, com as tecnologias, essa integração ela precisa muito da solidariedade e ela acontece nos grupos. Eu vejo lá no grupo de professores de matemática, um professor pede uma informação, quando você corre para responder, alguém já achou essa informação, já compartilhou antes, a solidariedade é intensa, o grupo é unido para isso. E a ideia do Padlet é registrar ali sempre uma parte bem pequenina, em 2, 5 minutos no máximo, algo simples, por unidade escolar. No último, a pergunta foi por professor. Dessa vez, é uma resposta só por unidade escolar. Então, dá para você conversar com os pais e colocar um registro só. Por quê? Porque os registros que vão ficando, eles vão tendo duas funções. A primeira é já mostrar quando existe uma boa prática, você já inspira colegas, você fomenta essas boas práticas. Em todos os dias, professores com excelentes práticas se aposentam. Em todos os dias, professores têm aquela sensação de a primeira aula, o primeiro dia pisando na sala de aula como professor. De repente, os professores vão se aposentando e vão levando consigo experiências que poderiam fortalecer esse professor que está começando a carreira. E como integrar isso? Como unir? Nessa plataforma, você vai interagindo no ATPC e você vai deixando registros da sua prática de alguma maneira. Ajuda muito algum professor que está precisando de uma inspiração. Ao mesmo tempo, elenca aqui possibilidades. Então, a ideia da plataforma é essa. E mais, nós, PCNPs, quando estivermos planejando, pensando em projetos para facilitar a sua vida de alguma maneira, a gente vai ter de onde tirar a informação para fazer algo mais adequado para você. Tá certo? Então, por isso, todos devemos sim responder. Existe só uma pergunta por unidade escolar, tá? Como a gente vai trabalhar com um projeto, com um plano integrado, um tema gerador, e, junto com isso, trabalhando as habilidades essenciais, é uma pergunta, você vai falar junto com os pares. Se a sua unidade escolar já desenvolveu um projeto integrado,
Você fala, olha, nós na nossa unidade escolar, unidade tal, nome da escola, sempre identifica, por favor, quando o PCNP ou supervisor de ensino for falar com o diretor da escola e for perceber como que a escola está participando do ATPC, ele vai ter esse link à disposição. Ele vai digitar Ctrl F, fechar a escola e ver o que a escola registrou. Tá certo? Então, sempre identifique, por favor, o nome da escola. A escola tal, a gente já trabalhou esse tema, cada matéria, cada componente que trabalhou. Simples registro. Bom, a gente não trabalhou, não tem problema nenhum. Tá? O que importa é vislumbrar uma possibilidade. Se você, na sua unidade escolar, de repente, é o seu primeiro ano lá, não chegou a ter oportunidade de fazer um trabalho integrado, não tem problema. Então, conversa com os pares, pensem em um tema que possa gerar um plano integrado, e o que, dentro daquele tema, o que cada componente poderia propor, o que cada componente poderia produzir dentro daquele tema para o plano, para o projeto ficar integrado. Vocês vão ver, olha, que existe muito material que a Dani, eu, a Ana, o Claudemiro, o Marcel, preparamos para poder falar do processo avaliativo e do trabalho integrado para facilitar a sua vida, tá certo? E por isso a gente vai agradecer desde já muito cada participação, cada ato solidário, cada comentário, cada resposta no nosso Padlet. Tem também uma primeira coluna que você vai perceber, que é a inspiração solidária. Professores até de outras componentes vão poder divulgar aqui. Se você souber de alguma prática para inspirar, nós vimos muitas respostas excelentes e elas vão ficando registradas em colunas por dia. Então, nessa primeira, é uma coluna livre para você compartilhar ideias com os colegas. Simples assim, então a gente vai colocando aqui boas práticas. A gente colocou um exemplo de uma professora de educação física, porque a ideia é essa, colocar inspirações numa primeira coluna que sempre fique, que sempre permaneça, além das colunas por ATPC. Ok? A gente agradece muito a participação, sim, todos devemos, porque esse é um trabalho coletivo, esse é um trabalho de todos, tá certo? A gente agradece muito, desde já também, então, o acesso de vocês. A gente vai encerrar esses minutinhos antes, 8 minutos antes, para poder dar um tempo para que vocês, dentro do horário do ATPC, possam responder essa única pergunta por unidade escolar, tá? Então, uma resposta por escola só. Não quero escrever, eu quero comentar. Tudo bem, você clica nos 3 pontinhos, vem aqui em gravador de áudio e pode comentar a unidade escolar, pode comentar o que vocês vão trabalhar, já trabalharam ou que pretendem trabalhar, por exemplo, possibilidades que vocês vislumbraram. Pode tirar foto, pode gravar vídeo, pode fazer upload de documento, pode colocar link, liberdade, tá bom? A gente agradece muito a interação de cada um de vocês. O link do Padlet segue no comentário, pode ser acessado por esse QR Code também. E, para encerrar, então, a gente agradece a participação de cada um, o núcleo pedagógico, a diretoria de ensino, representado pela nossa dirigente, doutora Ana, a Secretaria da Educação, que oportuniza momentos como esse, um trabalho coletivo como esse, na pessoa do nosso secretário da Educação, o Rocieli, e a gente agradece muito cada um de vocês a participação de coração. Estimo a vocês uma excelente tarde, um excelente trabalho. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Tudo de bom.